Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo Santista. Alexandre aqui com vocês de novo, canal Santos Gol. Hoje eu vim aqui para falar com vocês, vou até depois fazer um videozinho sobre a atualidade, mas eu vim falar de uma coisa que está atual, que é um assunto que está no momento, mas vim trazer para vocês fatos, realidades que mostram a grandeza do nosso clube. A gente vai falar hoje de Mundial. Tá? Mundial esse que nem todos têm, e que alguns têm, e que, ao meu ver, eu vou deixar até uma pergunta para vocês hoje aqui. Eu não estou desmerecendo as glórias de ninguém, mas eu gostaria que vocês pensassem no que eu vou dizer e no que eu vou apresentar, e vocês fizessem um contrabalanço de qual o tamanho, de qual a dificuldade de cada conquista. Para começar a falar de Mundial, a gente vai começar do começo mesmo. Tá? Primeiro campeão mundial entre clubes foi um europeu, que foi o Real Madrid, o grande Real Madrid em 1960. Aí a gente vai passar para o primeiro campeão sul-americano, que veio a ser o Peñarol. Peñarol que venceu o mesmo Real Madrid, a final de 60 foi Real Madrid e Peñarol, 61 de novo, Real Madrid e Peñarol, ou para ser justo, Peñarol e Real Madrid, vamos dizer assim. Porque em 61 o Peñarol conseguiu vencer o próprio Real Madrid, tendo ele chegado ao Mundial vencendo a Libertadores sobre o Palmeiras. Tá? Já quero colocar para vocês que o Palmeiras já, desde essa época, já pipocava, né? Então vamos lá. Só uma brincadeirinha, né, pessoal? Então o primeiro campeão sul-americano foi o Peñarol. Lembrando que, nessa época, a disputa, a meu ver, era muito mais difícil porque os campeões europeus contra os campeões sul-americanos. Porém, não era um jogo só, como passou a ser. Era um jogo de ida e volta, e caso houvesse empate, teria um terceiro jogo para resolver o campeão. Então, é aí que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero tocar para vocês. É em cima disso que vira a minha pergunta. E aí a gente vai chegar onde interessa, que é 1962. Em 1962, o Santos disputou esse torneio contra o Benfica. O Benfica do Eusébio, que era considerado o Pelé português, um time fortíssimo, que durante essa década aí representava muito a seleção portuguesa e, na verdade, brigou muito aí, entendeu? Chegou bastante às decisões nos torneios europeus, tá? Esse Benfica aí. Não vou entrar em detalhes também do Benfica, por questões óbvias, né? Questões óbvias. Então vamos lá. E houveram duas partidas, a primeira foi no Maracanã. O Santos venceu de 3-2, foi um jogo duro, como deveria de ser. O time dos caras era bom, era muito bom. E pelo que consta aí na história, houve até uma provocação de jogadores portugueses, achando que lá em Portugal eles resolveriam a parada fácil. E o Santos foi visitar os portugueses, o Benfica, no Estádio da Luz. E assim, para resumir, houve um momento que esteve 5-0 para o Santos. 5-0 para o Santos, já tinha vencido a primeira partida no Maracanã. E nos minutos finais o Benfica conseguiu fazer 2 gols, ele inclusive um deles do Eusébio, que é o Pelé português que eu falei para vocês, que era um grande jogador, tá, gente? Era um grande jogador. Só procurar isso, se for informe, estudo, que vocês vão saber que o cara era bom. O time deles era muito bom, mas o nosso foi melhor, graças a Deus. E melhor de fato. Lembrar que no final dessa partida a torcida portuguesa aplaudiu o Santos de pé e invadiram o campo para tirar os uniformes dos jogadores do Santos. Lembrar, minha gente, que essa foi a época que o Brasil foi campeão mundial também. Então, na verdade, o Santos, principalmente pela figura do Pelé e de outros jogadores que comporam a seleção brasileira, era o time a ser batido. Santos era o time a ser batido. Então, assim, a dificuldade foi muito grande e os caras queriam muito essa parada aí. E aí, em 2 partidas contra um time poderosíssimo, o Santos se sagrou campeão. E aí a gente chega, pessoal, em 63, o ano seguinte. A gente ia enfrentar o Milan, time poderosíssimo também. E, inclusive, nesse time do Milan, tinham 2 jogadores brasileiros, que era o Amarildo, que foi campeão com a seleção também em 62, e o Mazzola, grande jogador também. E o que aconteceu? Primeira partida na Itália. O Milan ganhou de 4-2 do Santos, com 2 gols do Amarildo, era brasileiro, muito bom de bola, e 2 gols do Pelé. E aí detalhe, minha gente, Pelé só jogou esse jogo, ele se machucou.
E aí nós teríamos o jogo de volta. Teríamos o jogo de volta no Maracanã, onde a gente jogou sem o Zito e sem o Pelé. Só para vocês terem uma noção da grandeza do Santos Futebol Clube. O Milan saiu na frente, abriu 2-0. Já estavam no pensamento de comemoração. E o Santos conseguiu reverter essa partida com, vou citar os 2 gols do Pepe, tá? Que foi o mais importante. E pela falta da ausência do Pelé, né? Pela ausência do Pelé, e ele, como se diz, o maior artilheiro do Santos, que o Pelé não conta, né? Foi 4-2 pro Santos. 4-2 pro Santos, o que forçou uma terceira partida. Terceira partida é essa que já estava acordada por regulamento, que ela seria no país onde acontecesse a segunda, é claro. Para não haver um deslocamento, questões de data e tudo mais. E esse terceiro jogo ocorreu novamente no Maracanã. E o Santos teve que fazer um terceiro jogo contra o Milan, com seu time completo, né, poderosíssimo, e mais uma vez sem o Pelé e sem o Zito. E o Santos ganhou de 1-0, com gol de pênalti do lateral esquerdo Dalmo, se eu não estou enganado, mas acho que é isso mesmo. Então vocês vejam a grandeza dessas conquistas, pessoal. Vejam a grandeza dessas conquistas. Passado isso, a gente só foi ver um brasileiro nessa final, e nesse processo, ainda nesse sistema de disputa, que foi o Cruzeiro em 76, que só chegou na final, mas perdeu de 2-0. Infelizmente não me recordo agora o adversário. Se não me engano foi o Borussia Dortmund. E o Cruzeiro perdeu. E aí a gente chega no ponto da minha pergunta, gente. No ponto da minha pergunta. Vejam, vou repetir para vocês, o Santos foi campeão sobre o Milan sem Pelé e Zito por 2 partidas. O jogo era disputado dessa forma. Tinha que ter um vencedor, tinha que ter o melhor, né? E a partir da década de 80 é que passou a ser disputado num jogo só. Houveram até antes da década de 80, houveram algumas partidas num jogo só, 2 ou 3, mas oficializado mesmo foi a partir da década de 80 que a gente começou a ter essa disputa por um jogo só, onde a coisa já mudou. Inclusive, a partir da década de 80, a UEFA começou a exigir, por contrato, que os times europeus fossem obrigados a disputar esse jogo. Porque havia algumas situações que muitas vezes o europeu não queria participar. Quero grifar para vocês, como eu disse no começo do vídeo, tá? Em 62 e 63, o Santos era o Santos de Pelé. O Santos era o time que era convidado para fazer amistosos, era o time que deveria ser batido, era o time a ser batido. Portanto, óbvio que os europeus envolvidos nessa situação queriam muito participar do torneio, diferentemente de outros anos. Vamos lembrar que de 63 para diante, até 76, a predominância aí foi de argentinos e uruguaios, muito maior de argentinos e uruguaios, tá? Foram disputar, não teve brasileiro, não teve outros países, né? 76 foi o Cruzeiro que perdeu, e a gente chega a 1980, tá? 1980 passou a ser disputada com um jogo só. Então eu vou citar aqui 2 clubes, na verdade 3. Só vou citar esses 3 clubes porque foram os únicos que eu me recordo que fizeram, apesar de um jogo só, que eu já não acho que tem o mesmo peso pelas disputas do Santos e de outros aí argentinos e uruguaios que disputaram nesse formato de jogo de ida e volta, mas eu vou dar um ponto para eles pela questão de ter pelo menos marcado mais de um gol nas finais, o que deve ser levado em consideração. Pós-Santos, o primeiro brasileiro pós-Santos que conseguiu vencer foi o Flamengo de Zico. O Flamengo de Zico que meteu 3-0 no Liverpool, 3-0. Porém, eu quero lembrar a vocês o seguinte, procurem aí, tem uma entrevista do próprio Zico revelando o quanto eles estavam temendo o adversário, o quanto eles tinham medo do adversário. Tá certo? O Zico falou isso, não sou eu que estou falando. Tem uma entrevista aí dele dizendo isso daí. Pode procurar que vocês vão encontrar. Tá? E tem informações também que o time dos caras caiu na gandaia. O time dos caras caiu na gandaia nos dias anteriores à final.
E o próprio Flamengo, o próprio Zico falou que quando eles viram que estava 3-0, nem eles acreditavam, mas beleza. Não estou desmerecendo, só estou trazendo os fatos. 83 tivemos o Grêmio, um jogo só também. O Grêmio venceu de 2-1 com um gol na prorrogação. O jogo foi 1-1. 1-1 no tempo normal e o Grêmio venceu com um gol na prorrogação. E aí a gente vai chegar em 92, que foi São Paulo e Barcelona, Barcelona e São Paulo. Um jogo só. E o Barcelona, inclusive, não queria, foi obrigado, ele não queria participar dessa final. Mas veio e o São Paulo conseguiu vencer. Eu acompanhei esse jogo pela TV, assisti os 2 jogos do São Paulo, 92 e 93, que eu vou chegar lá também, tá? Mas eu me lembro dos detalhes, é claro, né, gente? Eu não sou São Paulino, só acompanhei por uma questão do evento ali. Então vamos lá. E aí chegamos em 1993, que foi o último ano em que um brasileiro venceu e conseguiu marcar mais de um gol nas partidas. Vamos dizer assim que ainda teve alguma dignidade, né? Um nível de competição ainda próximo. O que eu quero dizer, não estou dizendo que os outros não foram dignos, pessoal, presta atenção. E aí foi um São Paulo e Milan. Agora detalhe, o Milan veio para o Mundial sendo o vice-campeão da Liga dos Campeões, porque o campeão de verdade, que era o Olympique de Marseille, ele foi suspenso por uma questão aí de compra de resultados. Então olhe para vocês verem. E a gente lembra, eu me lembro de ter assistido, não sei se foi contra o Milan ou se foi contra o Barcelona, acho que foi contra o Milan. Teve gol ali que, sabe, o Miller mesmo fez um gol que nem ele sabe como fez, sabe? Então para vocês verem, mesmo sem o interesse do pessoal da Europa, ficava difícil. Mas até então, até o São Paulo aí, ainda marcou mais de um gol, foi ainda uma disputa ali, vamos dizer assim, com um nível legal. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, senhores, é o seguinte: mesmo assim, mesmo São Paulo conseguindo fazer mais de um gol no Barcelona, no Milan, o Flamengo e o Grêmio conseguindo fazer mais de um gol, a minha pergunta para vocês é óbvio que o torneio continua e teve outros brasileiros que venceram. O São Paulo mesmo ganhou em 2005 de uma maneira, né, que todos nós já sabemos. O Internacional ganhou com um gol de um jogador improvável, assim como o cara do Palmeiras fez um gol na gente aí. É aquela coisa, amarrado lá atrás, e eu te pergunto, se a disputa do Mundial fosse ainda nos formatos que foi até 1980, com uma disputa de ida e volta para saber quem realmente era melhor, quantos desse aí, e eu vou dizer para vocês, principalmente os brasileiros, tá? Principalmente os brasileiros. No caso, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Internacional, quantos desses aí teriam se sagrado campeões do mundo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Se tivessem que fazer um jogo de ida e volta, ou quantos deles chegariam ao nível que chegou, por exemplo, o Palmeiras nesse ano, sendo o pior sul-americano, pelo menos brasileiro, que teve a disputa do Mundial, porque não chegou nem a final, né? Não conseguiu nem pódio, né? Não conseguiu nem o 3º lugar. Então a minha pergunta agora é essa, pessoal, né? A imprensa aí, o pessoal gosta de desvalorizar um pouco os feitos, por exemplo, do Santos Futebol Clube. Vejam as conquistas, veja a diferença de disputa. E está aí para vocês a minha pergunta: quantos desses conseguiriam se sagrar campeões se a disputa em questão ainda fosse um jogo de ida e volta e talvez com uma 3ª partida? Eu acho que não precisa pensar muito, nem ser muito inteligente. É óbvio que vai ser um exercício de achismo, é óbvio, ninguém tem essa resposta. Mas por tudo que engloba, por tudo que se envolve, eu quero que vocês me respondam aí, tá certo? E não se esqueçam que o Santos foi campeão mundial legitimamente e dessa forma aí, ó, que eu expliquei para vocês. Jogos de ida e volta contra grandes times europeus, tá ok? Ali é onde a onça bebe água. Ali é onde o filho chora e a mãe não vê, tá certo, pessoal? E detalhe, tá? Sem Pelé em 2 partidas contra o Milan.
Me responda essa pergunta. Quantos deles teriam sido? Tá ok? Deixe seu like, compartilhe com nossos amigos santistas e um abraço a todos vocês.